Graças e paz, amados irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para mais um estudo e o estudo de hoje é somente a verdade, nada mais que a verdade. Vamos estar orando, falando com o nosso Deus. Paizinho querido, nós te agradecemos por esse dia, começo de semana. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo a tua direção, a tua sabedoria, para que nós possamos ser homens e mulheres que expressam a tua palavra, o teu evangelho, de forma digna e verdadeira. Colocamos diante de ti as nossas limitações, as nossas necessidades e preocupações, e sobre elas pedimos a tua intervenção, o teu auxílio. Nesse momento que estaremos nos debruçando mais uma vez sobre a tua palavra, pedimos que o teu Santo Espírito que habita em nós venha nos dar entendimento, clareza, para que nós possamos compreender a tua palavra e, mais que compreender, que possamos praticá-las. Colocamos diante de ti também aqueles que estão enfermos, aqueles que estão abatidos e desanimados, que o Senhor possa visitá-los nessa hora. Que o Senhor esteja ministrando a tua graça e o teu amor sobre a vida daqueles que colocamos diante de ti. E por tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado sobre maturidade cristã, então nós entendemos que uma igreja madura, fala a verdade. Então essa é a marca fundamental de uma igreja madura, a verdade, o compromisso com a verdade, com a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5, onde nós estaremos lendo a partir do versículo 33 até o 37, que diz assim: Também ouviste que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então, nós entendemos que essas palavras, somente a verdade, nada mais que a verdade, ela evoca um compromisso assumido com a verdade. E essa deve ser a nossa vivência. Nós devemos não só falar, mas viver de acordo com aquilo que falamos e que pregamos. Então, como eu disse no início, Jesus ensina que a verdade é a marca fundamental do testemunho cristão e condição necessária para uma vida íntegra. Então isso precisa ficar muito claro para mim, para você, para nós que somos igreja e que carregamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso carregar esse nome e viver de forma que a verdade não seja o princípio das nossas vidas, da nossa caminhada, do nosso proceder, do nosso agir com as pessoas, porque a falta de verdade, a falta de sinceridade, de transparência nas nossas ações, elas atrapalham e não traz credibilidade. Então, guarde isso, uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que tem credibilidade. E a sinceridade, a verdade, ela é marca de uma igreja madura que caminha na presença do Senhor. E aí, o significado, quando o Senhor Jesus traz essa palavra para aquele povo que preza pela lei, e está dizendo que o significado dos preceitos da lei aponta para o seu real fundamento, que vai além de ações exteriores e envolve a motivação e o caráter. Então,
nós precisamos compreender que muito mais que proclamar essas verdades e lutar por elas, brigar por elas, zelar por elas, nós precisamos entender, compreender o que está sendo dito e viver de acordo com essa palavra. Porque eu não posso brigar para que a lei seja cumprida se eu estou fazendo isso apenas exigindo o cumprimento formal. E se eu não aplico essa verdade na minha vida? Às vezes eu sou muito exigente para com os outros, querendo que os outros cumpram a lei, para que se cumpra o que está escrito, quando eu muitas vezes não vivo essa verdade. Então, o Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele começa a falar lá que também ouviste o que foi dito aos antigos, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, vocês têm prestado atenção, por quê? Por que o Senhor Jesus chama a atenção para isso? Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra e começamos a o quê? A torcer o sentido da palavra, usando isso de forma inadequada. E o povo estava fazendo isso. Então o Senhor Jesus Cristo chama a atenção deles. Por que vocês estão jurando? O juramento, né? Jurando em vão, jurando pelo Senhor, jurando pela criação do Senhor, jurando por si mesmo. Se a intenção da palavra dada por Deus através lá do seu servo Moisés, não era essa a intenção. Então, qual é a verdadeira intenção? E o Senhor vai chamar a atenção deles. E aí ele vai explicar que o verdadeiro sentido da palavra é não usar o nome de Deus de forma leviana. E quantas vezes as pessoas fazem isso? Eu juro por Deus, eu juro pela luz que me ilumina, eu juro por isso, eu juro por aquilo. Por quê? Qual é a verdadeira intenção? Está usando o nome de Deus em vão para justificar uma coisa que você está percebendo, que as pessoas percebem que não há verdade, que não há veracidade, que não são palavras confiáveis, que não tem propósito, não tem sentido. Mas que eu quero, através dessa imposição, dessa colocação, mascarar ou as minhas intenções, ou torcer isso, para que eu possa obter algum tipo de privilégio. Então, o Senhor vai justamente nessa direção, falando para aquele povo e fala para nós hoje que eu devo ter um proceder, um caminho correto. Então, se nós queremos ter uma igreja que cresce, uma igreja comprometida com o reino de Deus, se eu quero ter uma igreja que pregue esse evangelho e esse evangelho transforme a vida das pessoas, eu preciso primeiro viver esse evangelho de forma plena, de forma íntegra e de forma correta. Então, o juramento podia ser uma espécie de promessa solene, uma aliança pronunciada, mas eu preciso ter compromisso com o que eu falo e responsabilidade com o que eu vivo. Então, guarde isso para você. E aí, o que ele quer dizer com tudo isso? Que as palavras elas devem refletir as intenções e pensamentos de quem fala. O que passa disso é incoerência e vem do diabo. Então, muitas vezes eu estou usando uma meia-verdade. Então, uma meia-verdade é uma mentira inteira, porque não existe meias-verdades. Porque quando eu coloco numa sentença uma parte que seja verdadeira, mas eu complemento com algo que não existe, que é mentira, faz com que aquela sentença ela vire uma mentira completa. Então não existe meias verdades. O que existe é uma mentira inteira. E a gente precisa entender que a nossa vida ela não pode ser pautada por essas meias verdades. Ou é ou não é. Então a palavra de Deus ela é muito clara. A sua fala, a sua colocação,
o seu testemunho, ele precisa ser íntegro, inteiro, de acordo com a palavra de Deus. Se o nosso sim é sim e o não é não, não há necessidade de jurar por quem ou quer que seja. Se o que você está falando é verdade, você não precisa jurar. Eu não preciso ficar preocupada, por quê? Eu não preciso me preocupar se você vai acreditar ou não naquilo que eu estou falando. Porque se eu tenho convicção de que o que eu falo é verdade, porque o meu compromisso, acima de tudo, precisa ser com Deus. Porque Deus conhece a intenção do meu coração, Deus conhece a intenção do seu coração. Se eu falo para você que é exatamente isso, e você duvida, se você questiona, o problema não é meu, o problema é seu. Por quê? Porque eu tenho consciência, convicção, certeza de que estou falando a verdade e que não serei achada em falta diante de Deus, porque Deus conhece a intenção dos meus pensamentos, Deus conhece a minha vida, Deus sabe o que eu tenho feito, como eu tenho vivido. Eu posso até enganar você, mas eu não engano a Deus. Então, se eu tenho convicção, se você tem convicção do que você está falando, que o que você fala é a verdade, nós não precisamos jurar por coisa alguma, porque o que eu falo é verdadeiro. Geralmente, o que está por trás dessa escolha são interesses pessoais. Normalmente, quando a gente começa a criar histórias fictícias, mentiras, são os nossos interesses. Eu tenho alguns interesses, então eu começo a mascarar. E aí o Senhor nos chama a atenção que se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, nós não precisamos criar situações, criar histórias, usar de subterfúgios, mas nós precisamos viver de acordo com a verdade. Que apoiar-se na mentira revela, além de caráter corrompido, insegurança e falta de fé. E ainda que uma mentira passe como se fosse a verdade, sem que ninguém perceba, Deus sabe o que está no oculto. Então, se nós somos uma igreja madura, nós somos uma igreja que fala a verdade. Quer ver uma situação que eu acho muito interessante? Às vezes a gente mente desnecessariamente para criar uma situação. Às vezes você encontra lá uma pessoa, você não sabe o que dizer porque não vê a pessoa há muito tempo, aí você fala: nossa, como você tá linda! Nossa, como o tempo parece que não passou para você. Às vezes você está vendo que o tempo passou para a pessoa, que ela está ali cheia de rugas, ou então fez uma combinação de roupas inadequadas. Tem gente que mistura lista com flores, com mais estampas, desenho geométrico, tá um negócio bizarro, pavoroso, mas você põe aquele sorriso no... Nossa, como você tá... Você tem necessidade? Ela te perguntou alguma coisa? Então, a gente começa mentindo desnecessariamente. Vê um bebezinho recém-nascido, às vezes o bebezinho ainda tá lá, todo inchado, todo enrugadinho. Nossa, que criança mais linda, que coisinha mais linda. Tem necessidade? Não tem. Muitas vezes não tem a menor necessidade, mas a gente começa... Por quê? Porque eu quero parecer ser agradável, eu quero parecer simpático, eu quero interagir, parecer comunicativo, e às vezes a gente usa esse meio, da linguagem da comunicação de uma forma equivocada, gerando mentiras inconsistentes, e depois nós somos cobrados, nós somos pegos naquilo que falamos. Então, nós não precisamos. E aí eu quero dizer para você que a verdade precisa de quê? Da sinceridade para se apoiar. Quando a verdade, ela caminha junto com a sinceridade. Então, quando você fala a verdade, você precisa ser sincero, você precisa ser
franco, você precisa ser verdadeiro, mas isso não significa que você precisa ser grosseiro, rude, estúpido com as pessoas. Não, muito pelo contrário, né? A sinceridade, ela não é inimiga da gentileza, como muitas pessoas afirmam. Eu sou sincero, e aí vai lá e destrói, despedaça a outra pessoa por conta da sinceridade, o orgulho de ser sincero, de ser verdadeiro. Então você pode muito bem, né, ser uma pessoa franca, sincera, verdadeira, e não precisa ser o quê? Deselegante ou grosseira, mas demonstrar a sua opinião, falar o que você pensa de forma gentil, sem ofender, sem magoar, sem agredir as pessoas. Então, nós precisamos entender que temos um compromisso com a verdade? Sim, nós temos um compromisso com a verdade. Precisamos ser sinceros o tempo todo? Sim, precisamos ser sinceros o tempo todo. Falar sempre a verdade. Por mais que a verdade, ela pareça ser dura, mas é muito melhor você falar a verdade do que você criar uma situação, criar uma ilusão e depois a pessoa descobrir isso fere, isso machuca. Teve uma coisa que eu sempre falei com a minha filha: filha, eu prefiro que você saber a verdade por você do que saber pelos outros. Então, se você algum dia fizer alguma coisa errada, eu prefiro que você chegue para mim e me conte. Isso significa que eu não vou te punir? Não. Com certeza, se você está errada, você vai ganhar o seu castigo. Mas a forma de eu te castigar vai ser muito diferente do que se eu souber a verdade por outras pessoas. Então, a gente precisa viver essa vida de integridade. E se eu não consigo me relacionar com as pessoas, se eu minto para as pessoas, não pense que você é verdadeiro e sincero com Deus, porque isso reflete diretamente no nosso relacionamento com Deus. Então, mentimos para pessoas porque mentimos para nós mesmos e principalmente mentimos para Deus. Quantas pessoas estão aí se enganando e pensando que estão enganando os outros e pensando que estão enganando Deus, mas as únicas pessoas que estão sendo enganadas é ela mesma. Porque de Deus nada fica encoberto, nada passa oculto. Eu posso enganar você, posso enganar multidões, mas jamais vou conseguir enganar o Deus que me criou, o Deus que me conhece, o Deus que me formou. Porque Ele sabe a intenção do meu coração. Ainda que a palavra não venha à boca, Ele já conhece todas elas. Então nós precisamos ter uma vida de sinceridade, integridade, de verdade. Falar e viver a verdade, mesmo que ela eventualmente nos exponha. Porque às vezes falar a verdade, quando você fala a verdade, quando você está num grupo em que está todas as pessoas constrangidas e que estão pensando e às vezes até concordando com algo que não é verdadeiro e você fala a verdade, você se expõe. Você, às vezes, assusta. E isso, às vezes, faz você sofrer, porque as pessoas vão sobre você, vão te coagir, às vezes, vão te cobrar, mas ainda assim, nós precisamos falar a verdade, né? Falar a verdade revela o quê? Maturidade espiritual. E revela também a nossa confiança em Deus. Eu confio em Deus, então eu preciso falar a verdade. Porque quando nós não falamos a verdade, às vezes a gente mente. Então pense, da mão dos homens, Deus te livra, mas não falar a verdade, não viver uma vida de verdade e integridade, não há homem que possa te livrar da mão de Deus. Então, nosso compromisso é, em primeiro lugar, com Deus a quem servimos. Então, eu não posso mentir, eu não posso
usar de subterfúgios. Eu preciso sempre falar a verdade. Honestidade, sinceridade são características de um cristianismo autêntico e reflete nosso compromisso com Deus e com a sua palavra. Então, se nós queremos viver um compromisso autêntico e verdadeiro, precisamos falar a verdade. Dia desses eu estava participando de uma reunião e que eu expus o meu pensamento. Olha, Lutermar pensa isso, isso, isso e isso. A pastora vai agir dessa e dessa forma. As pessoas ficaram me olhando. Sei que algumas não gostaram do que ouviram. Outras pararam para refletir. Mas nós precisamos ser o quê? Sinceros, precisamos ser verdadeiros. Eu não posso estar aqui concordando com uma coisa, né? Balançando a cabeça, que às vezes a gente está lá balançando a cabeça e depois a minha prática, o meu testemunho seja diferente daquilo que eu disse ou daquilo que eu passei a impressão. Não, nós precisamos ter coerência porque a minha ação precisa estar alinhada com a minha fala. Ter a verdade como marca de um comportamento cristão maduro nos desafia a trabalhar para eliminar as fortuitas mentiras que ainda ocupam nossa vivência e convivência. Na graça de Deus e em seu amor, encontramos a força para esse caminho de superação. Que nós, como igreja do Senhor, possamos viver e trilhar esse caminho da verdade. E aí eu quero deixar algumas perguntas para você. Quais são as facilidades que mentir nos proporciona? Responda aí para você. Essas facilidades têm real valor? Será que tem valor mesmo, essas mentirinhas, né? Quais são os desafios que o falar a verdade nos apresenta? Quais são os desafios? Não queremos às vezes desagradar, né? Por isso que não mentimos. Então nós precisamos ser sempre sinceros e verdadeiros. Que Deus nos ajude a trilhar um caminho de verdade, santidade e integridade na presença do Senhor. Paizinho querido, colocamos as nossas vidas diante de Ti. O Senhor sabe aquilo que não tem sido verdadeiro, honesto, correto, Senhor, no nosso falar e no nosso proceder. Que o Senhor nos ajude, a partir desse estudo, a partir dessa noite, viver uma vida de verdade, de santidade, de integridade, de sinceridade, acima de tudo, na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.